Ainda falando sobre isso, como disse a Marina, os preços do petróleo registraram uma alta fortíssima e alcançaram nesta segunda-feira o maior patamar desde o mês de junho. O barril do tipo Brent ultrapassou a marca de $90 na abertura dos mercados internacionais. Esse avanço reflete o impacto das tensões geopolíticas e o receio de novas pressões sobre a inflação global e os custos dos combustíveis. Analistas apontam que a alta contínua da commodity afeta diretamente a cadeia produtiva e o crescimento econômico de diversos países. Quem vai falar mais com a gente sobre isso é o Marcelo Cabral, que é gestor de investimentos e fundador da Stratton Capital. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Boa noite, Vitor. Prazer em estar com você. Esse movimento deve continuar, Marcelo, ou será que foi uma reação inicial apenas, o mercado reagindo nesse primeiro momento a essa ameaça, ou não? Ainda tem espaço para que esses preços continuem subindo? Os preços têm estado muito voláteis, Vitor. É muito difícil de fazer previsões de curto prazo, mas eu acho que o cenário não é muito tranquilizador e acho que tem espaço para o Brent subir ainda mais. E explica um pouco melhor para a gente, Marcelo, qual que é o receio no momento e o que é que explica essa subida tão repentina, tão rápida? Bom, nós estamos vivendo a maior crise do setor de energia da história. Nós tivemos um momento de pico que foi no início de abril, lembrando que as hostilidades começaram ali no final de fevereiro, e no início de abril nós tivemos um pico e depois da trégua desse acordo, que é, na verdade, muito frágil, né, entre Estados Unidos, Israel e Irã, houve uma moderação nos preços. No entanto, a situação é preocupante e o mercado está longe de uma normalização. A produção mundial de petróleo é mais ou menos em torno de 107 mil barris por dia e mais ou menos 20 milhões de barris escoam pelo Estreito de Hormuz, que está fechado. Então, isso é 20% da produção mundial. A situação atual é um déficit de produção de mais ou menos 10 milhões de barris por dia, ou seja, 10% da produção mundial está interrompida. E com essas notícias de hoje sobre o Estreito de El-Mandab, a situação fica ainda mais crítica, porque os estoques reguladores e os estoques estratégicos ao longo do mundo, dos diversos países, estão muito baixos, não se tem estatísticas muito confiáveis sobre a situação exata desses estoques, mas eles estão muito baixos e nós estamos ainda longe de uma normalização. Então, isso pode gerar um choque inflacionário global muito perigoso para todas as economias e o mercado tem refletido essa incerteza. E aqui no Brasil, Marcelo, o governo, por enquanto, está segurando os preços, né? Está usando os recursos públicos, está mantendo aquela política de subvenção nos preços dos combustíveis, justamente para evitar que isso chegue ao consumidor final, especialmente com a preocupação política, claro, agora na chegada da eleição. Você imagina que isso, então, deve continuar e tem o risco até de que essa política seja ampliada, Marcelo? O governo vai ter que desembolsar mais para manter os preços dos combustíveis no patamar atual, evitar que tenha um encarecimento na bomba? Tudo vai depender, Vitor, da trajetória daqui para frente do preço do petróleo. Essa medida que o Brasil teve de aguardar a retirada dos subsídios, eu acho que foi prudente, na semana passada, semana retrasada, né, que foi tomada essa decisão. E o interessante dessa crise é que ela afeta os diversos países do mundo de uma forma muito, muito distinta. Os Estados Unidos é o país que menos fica afetado. No entanto, China, Japão, Coreia do Sul, as economias da Europa, Inglaterra, por exemplo, elas estão sendo bastante afetadas. Dentro desse cenário global, o Brasil é um dos países que está mais protegido, digamos assim, dessa crise que está acontecendo no Oriente Médio. Mas mesmo assim, mesmo tendo uma posição relativamente privilegiada com relação ao resto dos países do mundo, o Brasil também está sendo afetado. Então, espera-se que haja uma normalização no médio prazo e alguma coisa que dá um certo conforto, que quando se olha a curva do preço futuro do preço futuro do petróleo
nos mercados em Chicago, ele aponta para uma certa estabilização. A gente não tem ainda o mercado futuro de óleo indicando um cenário acima de $100 para o Brent. Mas tudo é muito volátil e agora é difícil a gente fazer alguma previsão com relação ao desenrolar da questão militar no Oriente Médio, porque no final do dia é isso que vai determinar o desfecho dessa crise. É de fato uma questão militar agora, porque eu acho que as vias diplomáticas se mostraram, estão se esgotando, né? Ao longo dos últimos dias, a gente está vendo que não está sendo muito difícil chegar a um acordo diplomático. Então, a coisa acaba sendo definida mais pela questão militar, né? Que é muito difícil de prever. Agora, Marcelo, olhando o copo meio cheio, tem um outro lado também, que é o fato de que o Brasil é um grande produtor de petróleo, né? E vendemos muito para o mercado internacional, nossa produção é maior do que o consumo, produzimos mais do que precisamos, então tem uma venda muito grande do óleo cru, né? Para consumo, o refino ainda não é compatível, né? O nosso parque de refino não dá conta da demanda, mas o óleo cru, sim, o Brasil exporta bastante. Essa alta do petróleo no mercado internacional, então, acaba, de certa forma, beneficiando a produção nacional, Marcelo? Ela beneficia. O Brasil tem um componente em torno de 27%, 25%, 30% de exportação. No entanto, Vitor, o problema é que aqueles um pouco mais velhos, né, lembram de que houve um tempo em que a política da Petrobras era de subsidiar os preços domésticos para evitar o impacto da inflação. Então, a política de preços da Petrobras acabava agindo como um amortecedor entre os preços no mercado interno, o preço na bomba, né, da gasolina e outros derivados do petróleo no Brasil, ele se desviava do preço internacional. Então, essa é uma política no longo prazo, no médio e longo prazo, ela é insustentável, porque ela acaba gerando déficits para a Petrobras. Essa política foi abandonada nos últimos anos. Por algum tempo, houve uma política da Petrobras de fazer uma indexação assim, matemática quase, né? Quando subia o preço do petróleo no mercado internacional, a Petrobras reajustava os preços no mercado doméstico. Essa política não é mais tão direta hoje. Então, isso cria dúvidas no mercado sobre a possibilidade do governo ficar tentado a usar a política de preços para proteger o Brasil dessa alta do preço, né? E acabar criando déficits na Petrobras, criando déficits fiscais que podem agravar ainda mais a situação fiscal do Brasil, que não é muito positiva. Então, eu acho que sim, Vitor, no curto prazo, isso dá uma certa margem de manobra, mas se o petróleo no mercado internacional sobe e ele não sobe no mercado brasileiro, o governo acaba tendo que pagar essa conta e isso adiciona as preocupações fiscais na economia. Perfeito. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela presença aqui, pela entrevista. Boa noite, bom te ouvir. Sempre um prazer com você, Vitor, e boa noite. Até a próxima. Obrigado, até.